que é o milênio? Quando será? Veja o que a Bíblia diz. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse 20, 4-6. A palavra milênio vem dos termos latinos mille, 1000, e annum, ano. A palavra grega chilias, que também significa 1000, aparece por 6 vezes em Apocalipse 20, definindo a duração do reino de Cristo, antes da destruição do velho céu e da velha terra. O milênio, portanto, refere-se aos 1000 anos do futuro reino de Cristo sobre a terra, que virá imediatamente antes da eternidade. Durante o milênio, Cristo reinará no tempo e no espaço. As principais interpretações sobre o milênio. Existem 4 posições que se propõem a tentar responder tais questionamentos, que são amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo histórico e pré-milenismo dispensacionalista. A seguir, conheceremos brevemente o que cada uma delas entende sobre o milênio, o amilenismo e o milênio. Embora o termo amilenismo transmita uma ideia de que não exista um milênio, não é isso que essa corrente escatológica defende. O amilenismo entende sim que há um milênio descrito no capítulo 20 do Apocalipse. Entretanto, não o interpretam como reino literal de 1000 anos com Cristo, governando sobre a terra após a sua vinda. O amilenismo defende que o milênio já foi iniciado na primeira vinda de Cristo e terminará com a sua segunda vinda, quando haverá a ressurreição geral dos mortos, o juízo final e o estabelecimento do novo céu e da nova terra. No amilenismo, o milênio ocorre com o reinado dos santos, com Cristo nos céus, conectado com a expansão da igreja e o avanço do evangelho na terra. O pós-milenismo e o milênio. O pós-milenismo, como o próprio nome sugere, entende que o milênio também ocorrerá antes da segunda vinda de Cristo. Porém, ao contrário do amilenismo, o pós-milenismo entende que o milênio será um período de grande paz e prosperidade, resultante da pregação do evangelho em todo o mundo. Logo, para o pós-milenismo, o mundo tende a melhorar antes da volta de Cristo, de modo que o milênio será caracterizado pela maioria dos habitantes da terra, respeitando a palavra de Deus, numa espécie de cristianização do mundo. Após esse período, Satanás será solto e Cristo o destruirá em sua segunda vinda, condenando-o eternamente. O pré-milenismo histórico e o milênio. O pré-milenismo histórico defende o reino literal de Cristo na terra durante 1000 anos, que será iniciado com a sua segunda vinda. Cristo governará a partir de Jerusalém, e será um período sem igual na terra. No final do milênio, Satanás será solto e enganará as nações, influenciando-as a guerrearem contra Jerusalém e o governo de Cristo. Então, Jesus destruirá as nações rebeldes e derrotará Satanás, lançando-os em condenação eterna. Após isso, haverá o juízo final e o início do estado eterno. O pré-milenismo dispensacionalista e o milênio também defende que o milênio será literal na terra e começará após a segunda fase da segunda vinda de Cristo. Diferente do pré-milenismo histórico, essa posição estabelece um tratamento completamente distinto entre Israel e igreja. Ou seja, Deus possui 2 propósitos, um com relação à terra e ao povo de Israel, e outro relacionado com o céu e a igreja. Para os pré-milenistas dispensacionalistas, Jesus em sua primeira vinda tentou estabelecer o reino de Deus na terra, porém foi rejeitado pelos judeus. Então, Deus adiou esse plano e começou a tratar com a igreja. Somente após finalizar seus propósitos com a igreja é que ele retomará seu plano para com Israel. E isso ocorrerá principalmente no milênio, onde as promessas do Antigo Testamento serão cumpridas literalmente na restauração e exaltação de Jerusalém e do povo judeu sob todo o mundo gentil. Nessa posição escatológica, o milênio durará 1000 anos literais e Jesus estará governando visivelmente num trono em Jerusalém.
e será um momento de grande paz e prosperidade sobre a terra. As nações adorarão a Deus em um templo reconstruído em Jerusalém, onde também haverá novamente a oferta de sacrifícios de animais. Porém, não serão ofertas propiciatórias, mas ofertas memoriais, em referência à morte de Cristo pela humanidade. As pessoas viverão normalmente nessa terra maravilhosa. Haverá nascimentos e mortes, já que o pecado e a morte ainda não estarão extintos como ocorrerá no novo céu e na nova terra. Entretanto, o mal será amplamente restringido com a prisão de Satanás. Durante esse reinado, a Igreja dos Santos Ressurretos estará habitando a Nova Jerusalém, uma cidade celestial que estará pairando nos ares sobre a terra. E em ocasiões específicas, os crentes poderão descer à terra para participarem de alguns julgamentos ao lado de Cristo. No final desse período, Satanás será solto, enganará as nações e fará uma guerra final contra o acampamento dos santos. E Cristo então os derrotará definitivamente. Depois disso, haverá o julgamento perante o grande trono branco, onde todos os ímpios ressuscitarão, para receberem a condenação eterna no lago de fogo. Entre tantas interpretações citadas, entendemos que o pré-milenismo histórico, aliado ao pré-milenismo dispensacionalista, são as interpretações mais coerentes, de acordo com a Bíblia Sagrada, pelos seguintes argumentos. O milênio terá início logo após a grande tribulação. Jesus Cristo voltará em glória, e todo olho o verá. Nesta ocasião, o anticristo e seus exércitos travam uma batalha contra Israel, no Vale do Armagedon. O Senhor, com seu exército angelical, irá capturar o anticristo e o falso profeta, e irá lançá-los vivos no lago de fogo. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Apocalipse 19:20. Satanás é preso por 1000 anos. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 2. Hoje Satanás é o sedutor de todo o mundo, o acusador. Apocalipse 12, 9 e 10. Aquele que engana os seres humanos distanciando-os do seu Criador. Deus estabeleceu um limite para as ações malignas neste mundo. Jó 2:6. Ele não pode fazer nada além do que Deus permite. Lucas 22:31. Se Deus quisesse, lançaria Satanás agora no lago de fogo, ao invés de fazê-lo no período do milênio. Todavia, Deus tem seus propósitos. A derrota completa de Satanás é certa. Sua prisão é apenas o começo. Satanás mente, cega as mentes dos incrédulos, se transforma em anjo de luz e ministro da justiça. 2 Coríntios 11, 13 a 15. É o causador de algumas doenças e enfermidades. Estarão na terra durante o milênio o povo de Israel e os gentios, que houverem sobrevivido à grande tribulação e ao juízo das nações. Mateus 25, 31 a 41. A igreja, como já o dissemos, estará juntamente com Cristo, regendo o mundo. Afinal, dele recebemos esta promessa. Apocalipse 2, 26 e 27. A ressurreição da terra. Este momento não é uma utopia, como alguns afirmam. Deus criou tudo perfeito e outorgou ao homem autoridade e domínio para cuidar da terra e dos animais. Mas o homem fracassou em cuidar de si mesmo e do seu habitat. A queda rompeu a comunhão direta do homem com Deus. Não só a humanidade, mas toda a natureza foi maculada pelo pecado. E aguarda a redenção que se dará quando Cristo assumir o reino milenar. Romanos 8, 20 a 23. A terra será governada por Jesus, e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor, e um será o seu nome. Zacarias 14, 9. O governo de Cristo vai alcançar todas as nações. Todos os reinos deste mundo serão efêmeros, mas o reino de Cristo é eterno e vai abranger todos os países. Todos terão que se prostrar, reconhecendo o senhorio do Rei dos Reis. Estejamos preparados para este glorioso momento com nosso Salvador. O reino será estabelecido primeiramente sobre o Israel reunido, restaurado e convertido, e então se tornará universal. Salmos 2, 6 a 8. Ezequiel 31, 38 a 40. O castigo reservado para a desobediência da casa de Davi ocorreu nos cativeiros e na dispersão mundial.
Desde então, embora o remanescente retornasse sob a direção de Zorobabel, em termos gerais, Jerusalém tem estado sob a autoridade de política dos gentios. Contudo, a aliança davídica não foi revogada. Salmos 89, 33 a 37. Mas ainda deve ser cumprida no milênio. Israel possuirá toda a terra prometida a Abraão, cumprindo literalmente todas as promessas de Deus sobre o povo israelita. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Gênesis 15, 18. Veja Êxodo 23, 31. Isaías 54, 3. No reino milenar, Jerusalém será a capital espiritual e política do mundo. Isaías 2, 1 a 3. Isaías 60, 3. As nações terão de reconhecer o valor de Jerusalém, sob pena de sofrerem sérias consequências. Zacarias 14, 16, 17. Todas as ordens sairão de lá para as demais nações. Todas as leis sairão de lá para todos os povos. Naquele tempo, chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela, ao nome do Senhor, a Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Jeremias 13, 17. E virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Isaías 2:3. O governo de Jesus Cristo. Jesus, o Rei universal, conforme o sonho da estátua de Nabucodonosor e a interpretação pelo profeta Daniel. O governo de Jesus Cristo será estabelecido no milênio, uma mostra da obra de Cristo como Rei, do início de seu governo eterno. Cristo reina para todo sempre. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Daniel 2:44. Então, Jesus Cristo estabelecerá o seu governo milenar na terra. No milênio, Jesus Cristo restaurará o mundo que conhecemos hoje. Ele fará um governo justo, com segurança, prosperidade, crescimento e paz. O período do milênio será uma mostra ao homem do que será a eternidade com Cristo. O milênio será um tempo de controle tanto político como espiritual. Politicamente, ele será universal, discricionário. Isaías 11:4. E caracterizado pela retidão e justiça, será zeloso para com os pobres. Isaías 11:3 a 5. Mas trará recriminação e juízo para quem transgredir as ordenanças do Messias. Salmos 2:10 a 12. Jesus governará com os seus servos. No milênio, o governo de Cristo será teocrático, vindo do céu, implantado sem a mão do homem, que é corruptível. Seu reino jamais passará a outro povo. Tudo o que ainda restar de estruturas dos impérios, reinos e governos será aniquilado e substituído pelo reino de Cristo. Jesus reinará com poder pleno sobre a terra. 1 Timóteo 1:17. As palavras do salmista, declaradas no Salmo 96, serão cumpridas na implantação do reino milenar de Cristo sobre a terra. Salmos 96, 7 a 13. A igreja reinará com Cristo. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Apocalipse 5:10. Todos os salvos em Jesus Cristo serão reis e sacerdotes e reinarão com Cristo com poder e autoridade. Apocalipse 2, 26 e 27. Além de julgar o mundo, os salvos que fazem parte da Igreja de Cristo hão de julgar os anjos. 1 Coríntios 6, 3. Aspectos relevantes do milênio. Quem vai participar deste reino? Vão participar do milênio todos os salvos em Jesus Cristo, o remanescente dos israelitas, salvos por Cristo, na batalha do Armagedon. Romanos 9, 27. E os que escaparem da grande tribulação. Haverá um conhecimento universal de Deus. A terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías 11:9. Isaías 54:13. Haverá um derramamento pleno do Espírito Santo. Isaías 32:15. Será um verdadeiro avivamento mundial. Miqueias 4:2. Mateus 24:14.
haverá paz na terra. Jesus é o príncipe da paz. Isaías 9:6. E durante o milênio, o homem desfrutará da paz que só Jesus pode dar e que não depende das circunstâncias. As famílias viverão em completa união. Isaías 65:23. Não haverá mais guerras ou ações terroristas. Isaías 2:4. A justiça e a verdade neste período serão plenas. Isaías 11:4-5. Pois o Filho de Deus é quem julgará com justiça e retidão. A natureza será transformada. Animais selvagens vão perder sua ferocidade e poderão conviver harmoniosamente com o ser humano. Isaías 11:6-8. A maldição da terra por causa do pecado desaparecerá. Gênesis 3:17-18. Não haverá necessidade de agrotóxicos, pois a bênção de Deus estará sobre a produção de alimentos. Não haverá pestes, enchentes, terremotos, nem falta de alimentos na terra. Jeremias 31:12. Pois terá uma produção agrícola jamais vista. Haverá saúde e prosperidade para todos. As condições ambientais serão altamente favoráveis à melhoria da qualidade de vida no planeta. A longevidade surpreenderá a todos pelas excelentes condições de saúde. Isaías 65:20-22. Além da saúde, as condições de moradia para todos serão as melhores jamais vistas. Final do milênio. Satanás será solto e enganará muitos seres humanos, tão numerosos quanto a areia do mar. De todas as nações se rebelarão contra Deus, a quem tinham servido, o que nada mais é que apostasia. E no instante em que pretenderem invadir o lugar santo, descerá fogo do céu e os consumirá, o que nada mais é que um juízo divino. Juízo este que porá fim a esta dispensação e iniciará o acerto de contas final da história da humanidade. O juízo do trono branco, ou julgamento final, que será em outro vídeo. A vinda de nosso Senhor Jesus está mais próxima do que nunca. Devemos orar, vigiar e aguardar com paciência o cumprimento final do plano profético de Deus. No milênio, os crentes experimentarão um período de paz e progresso nunca antes experimentado. Você deseja vivenciar isso? Creia em Jesus e nas suas promessas. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Hebreus 10:23.